pessoal, aqui é Mauri Mendes e nós estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Dessa vez nós vamos falar sobre o tesouro com pagamento de juros semestrais ou cupons semestrais. Nós deixamos essa série de títulos com cupons semestrais por último porque são os títulos um pouco mais complexos, que geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para entender a metodologia e acabam deixando de lado. Porém, ele tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas que vale a pena vocês acompanharem. De repente, é uma oportunidade de investimento interessante. Obviamente, esses títulos eles são direcionados quando você pretende ter uma renda regular, né? Ele vai te pagar um cupom de juros, ele vai antecipar esses juros que os outros títulos levam para o final, para o vencimento, ele vai te antecipar. Então, a cada semestre você recebe uma parcela de juros. Nós temos os tesouros, o título pré-fixado, que paga juros semestrais, e temos o Tesouro IPCA, que também paga juros semestrais. Porém, as metodologias são muito diferentes. É importante que vocês entendam a diferença entre o Tesouro Pré, com juros semestral, e o Tesouro IPCA, com juros semestrais. São detalhes sutis, mas que são muito diferentes em função da sua necessidade. Então, para cada necessidade, você pode optar por um ou pelo outro. Então, nós vamos começar esse vídeo falando do Tesouro Pré com juros semestrais. Nós vamos agora para o nosso computador e voltamos no final para a gente fechar esse vídeo e concluir esse assunto. Mais uma vez, lembrando para que vocês compartilhem, para que vocês coloquem suas dúvidas, se registre no canal, porque o nosso canal começa a ganhar uma certa notoriedade, né? Nós estamos, depois de um tempo, conseguimos aqui um número razoável de inscrições e também estamos tendo um número bom de visualizações e as perguntas começam a surgir, e essas perguntas são ricas porque a dúvida ela acaba fazendo com que a gente se aprofunde no assunto e isso vai enriquecendo o conteúdo. Então continue compartilhando, continue colocando suas dúvidas e nós vamos crescendo junto, ok? Então vamos para o computador e vamos detalhar o Tesouro Pré com juros semestral. Então, pessoal, como sempre fazemos, nós vamos aqui no site oficial do Tesouro Direto, aqui tesourofazenda.gov.br/Tesouro Direto, e buscamos o bullet Entenda Cada Título. Clicando aqui no Entenda Cada Título, você então tem aqui os títulos do Tesouro. Então nós vamos aqui em Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, NTN-F, e aqui estão algumas explicações que o Tesouro coloca para a gente. Então ele já começa dizendo que é mais indicado para quem deseja utilizar seus rendimentos para complementar a sua renda a partir do momento da aplicação, porque você não vai precisar levar até o vencimento para que receba os juros, né? Os juros serão pagos em cupons semestrais. Então essa é uma diferença marcante com relação aos demais títulos, né? Que seria o o Tesouro IPCA principal e o Tesouro Pré normal e o Tesouro Selic, que você precisa ou levar para vencimento ou fazer uma venda antecipada para ter o resultado. Logo abaixo ele já fala sobre imposto de renda, nós vamos explicar no detalhe, porque os cupons eles vão ser taxados na tabela de imposto de renda regressiva, né? Então os primeiros cupons eles vão pagar 22,5, depois 20, 17,5 e 15 a partir do segundo ano. Então nós vamos entrar aqui no detalhe de cada um para que a gente possa entender melhor. Ok? Então vamos detalhar essas explicações, porque vocês vão perceber que aqui tem algumas diferenças interessantes com relação aos títulos que a gente já viu anteriormente, ok? Bom,
Tesouro prefixado com juros semestrais, né? As antigas NTN-Fs. Então, é um título escritural, nominativo e negociável, ou seja, ele vai estar no seu nome, né? Vai estar no seu CPF, e seu valor nominal no vencimento é fixo e equivale a R$ 1.000, exatamente igual ao Tesouro Pré sem juros. É um título pré-fixado com rentabilidade pactuada no momento da compra por sua taxa interna de retorno, a TIR. E aqui começa a diferença desse título. Então, o que é uma TIR? Então, a TIR, né, é um conceito de engenharia econômica que representa a taxa que equaliza as entradas e saídas de um projeto de investimento. Ok? Então, esse termo TIR não aparece nos outros títulos que já vimos. Então, aquela taxa contratada nos demais títulos, ela é exatamente a sua taxa de juros que você vai receber. Aqui é uma taxa interna de retorno, é aquela taxa que você contrata, só que ele tem um nome específico por se tratar de um termo de engenharia econômica. Então, a equação que fornece a taxa interna de retorno, né, a TIR, de um projeto pode ser escrita da seguinte forma, né? Então, você vai começar agora a ver aqui, FC é fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa nada mais é que a somatória dos fluxos de caixas que você vai obtendo no período. Então, no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro, até o seu vencimento. Então, é a somatória dos fluxos de caixa dividido pela taxa de juros contratada no período contratado. Então, nós vamos depois detalhar essa forma com um exemplo prático para vocês terem um entendimento mais claro. Não precisa ninguém ficar fazendo engenharia econômica para entender isso aqui, é relativamente simples. Então, possui fluxo de caixas semestrais até seu vencimento, conhecidos como cupons de juros, a uma taxa de 10% ao ano e com ajuste no primeiro período de fluência quando couber. Observe que vocês, ao comprar um tesouro pré com juros semestrais, vão ter que administrar duas taxas. A TIR, aquela que você contrata no momento da compra, e a taxa de juros dos cupons, que é essa taxa aqui é pré-determinada, 10% ao ano. Todos os títulos com juros vão pagar sempre 10% ao ano de juros. Então, cuidado para não misturar os 10% ano dos juros com a sua TIR, que é a sua taxa que você contratou. Mas vamos mais à frente aqui nos exemplos para deixar isso bem claro. Então, o primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral definida para 6 meses, dependendo da data de liquidação da compra. Então, os títulos são pagos semestralmente, tem uma data fixa. Então não precisa comprar no primeiro dia do semestre. Se você comprou em janeiro, fevereiro, março, abril, sempre na data lá no 1º de julho ou no 1º de janeiro será paga a taxa integral dos juros daquele semestre. As datas de pagamento dos cupons são então definidas retrospectivamente a cada 6 meses a partir da data de vencimento do tesouro prefixado com juros semestrais. Caso essa data não seja um dia útil, né, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. Então, a vez se 1º de janeiro, então 1º de janeiro é um feriado, ele vai te pagar dia 2. No dia 1º de julho, se ele for um feriado, ele vai pagar no primeiro dia útil ao feriado, é que ele vai depositar para você essa taxa de juros. Então vamos ver aqui um exemplo para a gente poder fixar isso tudo que a gente falou. Então vamos pensar aqui o tesouro pré-fixado com juros semestrais 2027, né, que vence lá em 2027. Então o pagamento de cupom vai ser feito nos dias 1º de janeiro e 1º de julho, entre a data da liquidação, né, a data que você comprou D+1, né, e a data de vencimento. Então todos esses semestres que ocorrerem nesse intervalo, então, no nosso exemplo aqui 2027, nós estamos em 2016, então nesses 11 anos, cada semestre ele vai te pagar essa taxa de juros. O pagamento do último cupom de juros vai coincidir com o resgate do principal. Então, lá no vencimento, você recebe o R$ 1.000 correspondente a um título. Se você comprou um, se você comprou 10, vai ser 1.000 vezes 10. Se você comprou ponto 1, vai ser 1.000 vezes ponto 1, mais os juros desse semestre. A gente vai ver direitinho no nosso gráfico a seguir. Então, aqui a figura abaixo então ilustra o fluxo de pagamento. Então, você tem aqui o investidor que vai realizar sua compra, tem aqui a data da compra, né, o valor investido, novamente ele é negativo
porque ele sai do seu bolso, né? Você aporta um dinheiro no seu investimento, e aí a cada semestre ele vai te pagando um cupom, por isso ele é positivo, né? Primeiro semestre um cupom, segundo semestre um cupom, terceiro mais um cupom, assim até a data do vencimento, onde ele vai te pagar o principal, que são os R$ 1.000 por cada título, mais o cupom, o último cupom. Esse aqui é o que você recebe no final e acabou o seu investimento, ok? Então, a maneira de calcular a, a sua TIR é que depende desse fluxo aqui um pouquinho mais complexo do que aqueles que nós vimos nos títulos anteriores. Então, aqui a cada cupom tem uma taxa de juros de 10%, isso é fixo, e você tem a TIR do período que vai te dar se o seu investimento, quanto é que você vai ter de ganho real nessa aplicação. Então, para entendermos como se calcula a rentabilidade do tesouro prefixado com juros semestrais, vamos ver um exemplo prático. Então, suponha que o investidor tenha feito uma compra do Tesouro Direto nas seguintes condições. Título, Tesouro prefixado com juros semestrais 2017, era o vencimento. Valor nominal do vencimento, R$ 1.000, como já sabemos, no Tesouro Pré, o valor nominal é 1.000. A data da compra foi 5/1 de 2012. A TIR no dia da compra era 11,16 ao ano. A data de liquidação é D+1, então se ele comprou dia 5, a data de liquidação é dia 6. E o preço de compra, né, o preço que ele pagou por cada título foi de R$ 960,67. E é como se chegou a esse 960,67 é que nós vamos demonstrar para vocês. Esse número que aparece, ele não é arbitrado, ele não é um colocado, ele é calculado em função da data da compra, data de vencimento e da TIR que você contrata. Então é assim que se calcula. Isso aí nós vamos demonstrar agora para vocês. Então a metodologia é simples, né? Não é simples para quem entende de engenharia econômica, não é tão simples para quem às vezes, né, é leigo no assunto, mas é fácil de entender. Então o preço, né, o preço do título é o valor presente da soma dos seus fluxos de caixa ao longo de sua vida útil, considerando-se os cupons semestrais e o resgate no vencimento. Então, para calcular a rentabilidade bruta da aplicação, por que bruta? Porque nós não descontamos o imposto de renda nem as taxas, né, de custódia e a taxa da corretora. Basta usar a seguinte fórmula, né, válida para todos os títulos que não fazem pagamento de cupons de juros, né? É o seguinte, o preço, né, você pega o R$ 1.000, que é o preço do valor nominal, multiplica pela taxa de juros. Por que é elevado a meio? Porque ele paga 2 semestres no ano. Então, 1/2 é meio, menos 1, vezes 1 dividido por 1 mais a TIR elevado aos dias úteis dividido por 252. Lembrando dos vídeos anteriores, 252 é o número de dias úteis do ano. E você vai fazendo mais 1.000 vezes 1 elevado dos outros fluxos de caixa. Então você vai tomando todos esses semestres até que você compõe toda essa engenharia econômica, onde então o preço é o preço de compra do título, o DU, que está marcado aqui, dias úteis entre a data de liquidação inclusive e a data de vencimento exclusive, e a taxa é a TIR, né, a rentabilidade anual do seu título. Então vamos substituir essa forma pelos os números do nosso exemplo para a gente ver como é que ficou, né? Então, substituindo lá 1.000, a taxa de juros é 1,10, elevado a meio porque dão 2 semestres, vezes 1 dividido por 1,1116. Lembra da TIR que foi contratada lá na data da compra? 11,16 elevado a 121 dividido por 252. 121 são 121 dias úteis até a data do primeiro cupom. Mais 1.000 vezes 1,10 elevado a meio menos 1 vezes, aí você vai compondo todos os semestres, né? Você veja que a variação é somente nos dias úteis com relação à data de compra e a data do pagamento do cupom. É o único valor que vai sendo alterado e ao final dessa equação, fazendo essas contas,
nós chegamos no preço de 960,671704. Como a gente viu nos vídeos anteriores, né, os títulos negociados no Tesouro são sempre truncados na segunda casa decimal, ou seja, o preço vai ser 960,67. Então, toda taxa que você vê lá no site do Tesouro, quando você vai comprar, essa taxa foi calculada usando essa metodologia, ok? É por isso que elas variam em função que se você mudar a TIR, o preço vai também modificar. Ele segue a mesma lógica, quando a TIR sobe, o preço cai, né? Isso a gente já viu nos vídeos anteriores, ok? Então, nós vimos como se calcula a TIR, agora nós vamos ver como se calcula o valor do cupom semestral, né? Os juros de 10% sobre o nosso valor nominal. Então, o cupom de juros do Tesouro pré-fixado, né, com juros semestrais, é calculado com base sempre no valor nominal na data de resgate do título, ou seja, R$ 1.000, né? Como já frisamos, o Tesouro Pré sempre tem um valor nominal de R$ 1.000 na data de vencimento. Então, em função das características do título, do mesmo exemplo que nós já falamos, tem-se os seguintes fluxos financeiros provenientes do pagamento semestral de cupom. Então, a taxa semestral, equivalente à taxa de 10% ao ano, é encontrada da seguinte forma: 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa semestral elevado a 2, porque são 2 semestres. Então, a taxa semestral vai ser igual a 1 mais a taxa anual elevada a meio menos 1. Taxa semestral igual a 1 mais 0,1, que é 10%, elevado a meio. Então, a taxa semestral vai ser 0,048808 ou 4,8808%. Né? Então, para obter o montante do cupom de juros de um título, sabendo-se que o cupom é fixo e equivalente a R$ 1.000, né, o seu valor nominal, então é só fazer essa conta, né? Cupom é igual a 1.000 vezes 0,048808, que vai dar o valor de R$ 48,81. Então, para cada título do Tesouro prefixado com juros semestrais, você recebe por semestre R$ 48,81 bruto, ok? Esse não é o valor líquido. Você vai ter que daqui tirar o imposto de renda e também taxa de custódia e as taxas da sua corretora. Então, aqui numa tabela, usando nosso exemplo, lembra que o nosso exemplo vencia em 2017. Então, você tem lá, a compra foi no dia 5, D mais 1 é dia 6. O primeiro cupom, então, vai ser pago no dia 1º de julho. Ele vai ter 121 dias úteis e dividindo por 252 dá esse valor, 0,48, Então, e o fluxo é 48,80,89. O segundo cupom, mesma coisa, só que os dias úteis 247 e observe que vai dar sempre o fluxo aqui de R$ 48. Então, no resgate lá em 2017, do nosso exemplo, você recebe os R$ 1.000 mais o valor do cupom, ok? Então, um investimento desse tipo, ele é indicado para quem deseja utilizar seus rendimentos para complementar sua renda a partir do momento da aplicação, pois esse título faz pagamento de juros a cada 6 meses. Lembra, quando você compra um título normal, né, um título principal, ou tesouro pré, você comprou e você só vai receber lá no vencimento o seu principal mais os juros do período. Aqui você começa a receber juros a cada semestre, né? Isso significa então que o rendimento é recebido pelo investidor ao longo do período da aplicação, diferentemente então do título prefixado LTN. Os pagamentos semestrais, nesse caso, representam uma antecipação da rentabilidade contratada. É uma antecipação, isso é muito importante. Não é um juro adicional, ele está antecipando, né? Então, lá no final, você vai receber o valor principal e mais um cupom, porque os outros juros já foram pagos ao longo do período. Então, cabe destacar, né, adicionalmente, que no pagamento desses rendimentos, né, desses cupons semestrais, há incidência de imposto de renda, obedecendo a tabela regressiva, né, até 6 meses 22,5%, até um ano 20%, 2 anos 17,5% e a partir de 2 anos
15%. Então, lembra aquele valor 48, ele vai ter, no primeiro vai ser a taxada 22, no segundo semestre 20, no terceiro 17,5% e depois daí para diante 15%. Não podemos esquecer do IR que é cobrado sobre esses cupons. Desse modo, se você planeja reinvestir os valores recebidos a cada 6 meses, é mais interessante investir em um papel que não paga juros semestrais. Então, aqui é importante ficar claro, se você não pretende usar esse dinheiro para alguma outra coisa, se você vai reinvestir, então não vale a pena, porque os juros, quando você vai pagar imposto de renda, além disso, o seu rendimento é calculado sobre o valor nominal. É melhor que você contrate um título que paga juros no final, né? Contrate o Tesouro Pré-LDN, porque não faz muito sentido você... Agora, se você precisa complementar a sua renda, você não pode esperar 10 anos para receber, você precisa receber ele a cada 6 meses, aí você faz essa aplicação. Então, um título no qual o imposto de renda é recolhido apenas no final da aplicação garante que a taxa de rentabilidade incida sobre um montante superior. Ou seja, por isso que é melhor para quem vai ficar aplicado o tempo todo, você deixar ele prateado uma única vez, né? Pois não sofre reduções em função do desconto de R nos eventos de pagamento dos juros semestrais. Isso beneficia a rentabilidade final da aplicação. Então há uma pergunta constante, poxa, então é melhor pegar esses juros e já reaplicar de novo? Você vai sempre, lembra que toda vez que você reaplica, você paga a taxa da sua corretora, né? Então você vai ter que pagar essa taxa várias vezes, ao passo que um título que paga no final vai ser melhor. Então essa análise, né, esse trade-off, para usar um termo técnico aqui, ele precisa ser feito para que você então compare o que é mais interessante. Mas já adiantamos que só vale a pena você investir num título que paga semestral se você vai usar esse dinheiro para alguma finalidade, né? Complementar sua renda, para suas despesas normais. Para reinvestir realmente não justifica esse tipo de aplicação. Então, mantendo o título até o vencimento, você vai receber então os seus R$ 1.000 que você por título, né? A gente não está falando 1.000 aqui, mas é para um título. Mas se for 10 títulos, são 10 vezes isso. E se for fração de títulos, será uma fração vezes isso. Acrescido o último pagamento de juros semestral. Então, caso necessite vender o título antecipadamente, não há problema. Você tem a liquidez do Tesouro direto. Ele vai pagar o valor de mercado. Ele não vai pagar 1.000. Então, ele pega lá o preço do dia, da taxa, da TIR que estiver sendo praticada no dia e vai te pagar esse valor. De modo que a rentabilidade poderá ser maior ou menor do que a contratada na data da compra. Então, dependendo do preço do título no momento da venda, ok? Então, isso é muito importante. Você tem a liquidez, se você não quiser levar esse conhecimento, você pode vender antes, mas vai pagar o preço de mercado. Então, pessoal, como vocês puderam ver, nesse vídeo foi introduzido um novo conceito, que é o conceito de TIR, né? Taxa Interna de Retorno, que é um conceito de engenharia econômica, muito importante, muito usado na avaliações de negócios, né? Nós somos, como consultores, nós somos regularmente chamados para fazer avaliações de projetos, onde a TIR, né, a taxa interna de retorno, é o fator determinante para os investidores avaliarem se vale a pena ou não investir em determinado negócio. Obviamente, existem outros fatores, né, a TIR é derivada do valor presente líquido, né, VPL, e é importante que vocês, ninguém aqui precisa ficar especialista em economia econômica, mas é importante que vocês saibam diferenciar taxa de juros de taxa interna de retorno, para que você possa avaliar o seu investimento com maior propriedade. Logicamente, esse vídeo ele foi apenas uma introdução, mas eu acho que já foi suficiente para que vocês percebessem. Uma coisa que eu gostaria de reforçar, como vocês viram aqui na nossa explicação, é que essa taxa de 10% nos juros semestrais, ela não tem nada a ver com a TIR, com a taxa que você contrata quando compra o título. Então, a taxa que você compra é a TIR. A taxa de juros é definida, no caso do Tesouro Pré, é de 10% ao ano, o que dá 4,8% ao semestre, porque é matemática financeira. Então,
É muito importante que vocês tenham isso bem claro. Não confundir a taxa interna de retorno, aquela taxa que você contrata, da taxa de juros. São duas coisas bem diferentes. E como no Tesouro Pré, você tem esse valor, né? Como o Tesouro Pré ele tem o seu valor definido, o seu valor nominal é 1.000 no final, então a taxa é 10% de 1.000 que você vai receber, e aí você só multiplica pelo número de títulos que você adquire, né? No caso de você comprar uma parcela inferior a um título, vai ser proporcional do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Ressaltando também que esse título ele é recomendado para quem pretende ter uma renda regular, ou seja, ele está antecipando os juros e você vai então, é como se você tivesse um salário, né? Então imagina que você é um aposentado que não quer ficar correndo riscos, então você tem um patrimônio e você então aplica esse patrimônio no Tesouro Pré com juros semestrais e semestralmente o Tesouro vai te antecipar os juros e você passa a complementar a sua renda, né? Você tem outros fontes de renda, mais a renda desse investimento que você fez, então você vai tocando a sua vida com esses recursos. Então ele é muito recomendado para esse tipo de investidor. Isso não quer dizer que uma outra pessoa que está na fase ativa não possa fazer, não há problema algum, mas é só para reforçar o exemplo. Então, esse título é muito recomendado para quem quer ter uma fonte de renda extra, complementando então a sua renda mensal. Embora ele seja pago semestral, você pode intercalar, né? No momento nós só temos o Tesouro 2027, mas normalmente existe 2 títulos em andamento, então você pode intercalar e aí você acaba fazendo um rendimento trimestral. Nós vamos detalhar isso em outros vídeos para não complicar muito esse aqui. Então você aplica uma parte do seu recurso com pagamento entre 1 e 7, no mês 1 e no mês 7, e depois você aplica outra parte, geralmente o pagamento ele vai pegar entre o mês 4, né, e o mês 10, e aí você vai fazendo trimestralmente. Mas a gente explica isso mais à frente. No momento só tem o Tesouro 2027 que está pagando juros em janeiro e juros em julho. Então é semestral, né, e depois você usa esse dinheiro para o que você quiser. Uma outra coisa importante que muita gente pergunta, e certamente alguns aqui vão perguntar, é se é mais vantagem você antecipar os juros e reaplicar. Eu diria para vocês que não é mais vantagem fazer isso. Por quê? Quando você recebe esses juros, eles vão ser taxados pelo imposto de renda, vocês viram durante a explicação, entra naquela tabela regressiva, então os primeiros semestres ele já vai pegar 22, e depois ele vai pegar 20, 17, até que ele entre no regime de 15%, mas se você vai reaplicar o dinheiro, é melhor que você aplique num título que não antecipa os juros, porque aí o rendimento é feito em cima do total do seu investimento e você também não paga esse imposto agora, você vai pagar esse imposto no final, que a gente chama de diferir o imposto, né? Diferindo o imposto, o seu dinheiro, no princípio de juro composto, passa a ter um rendimento em cima do total, o que te dá no final um ganho superior a quem vai recebendo esses juros antecipados. Então esse tipo de título é interessante para quem vai consumir esse dinheiro, né? Esses recursos que virão, eles serão consumidos nos seus gastos normais. Agora, se você for reinvestir esse dinheiro, eu recomendo a você que use um outro tipo de título. Embora nada impeça de você fazer isso, mas eu diria que não é uma vantagem econômica fazer isso, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se ficaram dúvidas, por favor, compartilhe essas dúvidas, deixe aqui no canal, né? Mais uma vez, evitem os e-mails, coloquem as suas dúvidas aqui para que elas fiquem aqui, para que outras pessoas também possam compartilhar dessa dúvida. Compartilhe o vídeo, se inscreva, não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações e compartilhe com os amigos, né? Divulgue se você estiver gostando dessa série de vídeos, nos ajude a levar esse tipo de conhecimento a outras pessoas. Então, muito obrigado por vocês nos acompanhar. Fique conosco, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.